feito, né, mano? É. Mas O se não importante tivesse... é tomar vacina. Uhum. Beleza, a gente já vai começar aqui. Ok, deixa eu me apresentar, depois vocês se apresentam. E aí, pessoal, bem-vindos ao Vidas Podcast. Meu nome é Lourenço Veranzato e hoje estamos aqui comigo, Monge e Thalia Kai. Se apresentem aí. Thalia, se apresenta primeiro, depois vai o Monge. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? E vai ser muito gostosa essa conversa, eu vou aprender muito com vocês, assim, também com vocês vão aprender comigo. E vai ser uma energia muito gostosa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer. Oi, todo mundo. Obrigado, Lourenço, pelo convite. Feliz aniversário. Foi semana passada. Obrigado. Foi agora. Faz Verdade. E obrigado pelo convite. Eu sou amigo monge, sou monge no budismo tibetano já há 12 anos. E sou youtuber há 5, 6 meses. Tenho um canal e já participei de um episódio no podcast do Lourenço, no Sem Filhos. Uhum. Ô, amigo Monge, mano, me responde uma coisa. Vocês comemoram aniversário? Comemora aniversário. Eu quero presente. Meu aniversário também, dia 21 de setembro, tá chegando. Eu me dei um presente, na verdade, já. Ah, que da hora, Legal. mano. Não chegou ainda, mas foi encomendado já. Ah, que da hora, Legal, mano. que legal. Uhum. Eu vou ver o que te dá, eu não sei o que dá pra um monge. Imagina, brincadeira só. De boa. Ô, Thalia, você tem alguma pergunta? Então, eu tenho, que na verdade quem fez para mim foi um amigo que mandou são 2 perguntas. Aí eu vou fazer primeiro uma pergunta, aí conforme vai desenrolando, eu falo a segunda pergunta, e assim vai indo. Ele mandou te perguntar o que significa ser monge. O que significa ser monge? Isso, significa... Então, na verdade, quando a gente fala monge, é meio que uma nomenclatura meio emprestada, né? Assim, a gente fala, eu sou monge, eu vivo no mosteiro, no monastério, a gente acaba se valendo um pouco dos termos da Igreja Católica, né? Porque, enfim, é uma religião que vem de outro país, tem outras línguas, mas a gente acaba, né, tomando ali as palavras emprestadas. Mas o monge basicamente deve ser, né, idealmente uma pessoa que renunciou. E aí renunciou o quê? Renunciou à vida familiar, renunciou a cuidar dele mesmo e que trabalha mais em prol da comunidade, vive uma vida comunitária, na maioria das vezes, e que se empenha em praticar os ensinamentos de uma forma mais integral e viver a essência dos ensinamentos, da renúncia. Então, assim, a questão, quando a gente fala que o monge é um renunciante, não estou assim negando, mas assim, não no sentido necessariamente tipo, é uma pessoa que tomou o voto de pobreza e vai andar descalço na rua. Não é necessariamente nesse sentido, mas é no sentido de alguém que idealmente vai trabalhar mais pelos outros do que para si e que vai trabalhar mais para o futuro, seja pelas gerações futuras ou pela vida futura dele, dos outros, mais do que buscar alguma coisa material nessa vida. Então, nesse sentido, renúncia, no sentido que demanda um pouco a gente meio que deixar de lado um pouco as preocupações dessa vida e se preocupar com uma coisa que seja uma causa maior no sentido coletivo, ou alguns monges que, né, vão ter monges que vão ser mais socialmente engajados, mas vão ter monges que vão ser reclusos, né, e vão ficar trancafiadinhos ali na caixinha deles, fazendo a prática deles. Então, mas nessas 2 possibilidades implica sempre um trabalho ou pelo coletivo ou para frente, em detrimento de aqui agora. Eu leio um livro que quem escreveu foi o Satyanata, não sei se você conhece, ele é um monge hindu. Não conheço. E aí ele fala um pouco sobre a visão que as pessoas têm das pessoas que são monge ou monja, que as pessoas têm uma visão meio que... Uma visão, assim, que geralmente é comum, assim, entre as pessoas, né? Que monge usa uma sandalinha, sempre veste as roupas, né? Que os monges vestem. Crocs. Eu também uso Crocs, eu adoro Crocs. Eu amo Crocs. Eu posso te interromper, desculpa. Pode, claro, com certeza. Uma vez eu estava na Índia, e aí tinha um outro monge, fui na Índia, não sei. E aí um outro monge virou para mim e falou assim, eu fiquei muito traumatizado. Ele falou assim, sabe por que o Crocs tem vários furinhos? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, é para escorrer a dignidade de quem usa. Uou! Caramba! Eu uso Crocs, gente. Eu amo conforto. Eu amo também.
Hashtag me patrocina. Sim, você estava falando da sandália, desculpa, interrompi. Então, aí ele fala que as pessoas têm uma visão, que geralmente é uma visão assim que todo mundo comenta, né, sobre os monges. Que eles usam uma roupa, sempre raspam o cabelo, tem a sandalinha e tal. Essa é a visão mais comum de ser monge, mas ser monge vai muito além, né? Tem todos os ensinamentos, tem todos os ideais, e também a busca interna de cada vez você ser a sua essência, de você expandir a consciência e buscar cada vez mais a sua alma. E aí ele cita que todo mundo pode ser monge. Eu sou uma artista, mas eu posso ser monja, né? Tem um médico, um empresário, uma empresária também consegue ser monge, né? E aí o livro dele, ele explica muito isso, né? O ato de você meditar e você buscar cada vez mais ser a sua essência, ser a sua consciência e se expandir, né? Se elevar. E com isso ele traz vários ensinamentos dos Vedas, de conhecimentos antigos mesmo, sabe? E eu tô lendo o livro, eu tô gostando muito, porque desde quando eu comecei a virar tatuadora, eu comecei a me aprofundar mais no ramo espiritual, de sabedoria, sabe? De conhecer mais o meu eu, a minha essência. Então, eu tô conhecendo muito, assim, o Satyanata, os conhecimentos que ele passa, e eu tô buscando cada vez mais. Então, esse tempo atrás, assim, eu tava no banheiro, né, lavando a minha mão, aí veio assim na minha cabeça, nossa, eu quero ser monja. Veio assim, sabe? Daí eu falei assim, nossa, e agora? O que eu faço, sabe? Porque eu tô estudando muito meditação, eu tô praticando muito o ato da meditação, então, eu estou gostando muito. E hoje eu posso falar com uma confiança mais, com uma fé, que eu quero ser monja, né? Que eu quero estudar mais, quero ter mais um conhecimento perante a isso. E é isso. É isso, então, gente. Quando eu não conheço esse autor, ele é brasileiro, não? Ele é. Esse daqui é o livro dele, ó. Eu já... Não sei se dá para ver. Seja monge. Eu já ouvi falar no nome, mas não conheço. Seja monge. Então, ele está falando mais de uma parte, de um ponto de vista que você falou do Vedanta, né, da filosofia da Índia. Isso. O tipo a modalidade que eu pratico, né, que é o budismo tibetano, é uma modalidade, assim, em alguns termos mais ascética. Sim. Então, a vida monástica, as pessoas budistas, né, que eu sempre falo, os monges, né, são celibatários. Então, as pessoas já várias vezes vieram no mosteiro e falaram assim, mas as pessoas budistas não fazem sexo, né? Aí eu falo, olha, se ninguém budista tivesse feito sexo desde aquela época, tinha acabado na primeira geração, né? Não tinha... Pois é, e aí verdade. você pega, tem países inteiros budistas. Se ninguém no país inteiro fizesse sexo, ia ter acabado mesmo. Então, assim, no budismo, os monges são celibatários, em todo o budismo. Existem algumas raras exceções, assim, algumas escolas japonesas que aboliram o celibato, mas o budismo, ele é, de uma certa forma, iniciático, né? Então, assim, vamos supor, se você quer ser monge, você tem que encontrar um mestre, encontrar uma comunidade, e aí você toma aqueles votos e faz os juramentos, e aí entre eles está raspar a cabeça. Eu tô agora com o cabelo, mas parece muito, né? Parece muita coisa, mas o meu cabelo tá 1 milímetrozinho, assim, que já tá quase na hora de cortar. Então, assim, tem regras internas, lógico, principalmente, como você falou, mas também tem regras externas em relação ao horário que come, em relação à obediência, à própria organização do monastério, né? Porque tem essa cultura da coisa coletiva. Mas não significa que todas as pessoas budistas tenham que ser monge, né? Que nem eu falei, já teria acabado lá, teria entrado em extinção. E também não quer dizer, né, que eu sempre falo, não quer dizer que uma pessoa ser monge, que ela seja obrigatoriamente mais evoluída do que uma pessoa não monja. Isso, e a gente não acredita que virar monge seja obrigatório para iluminação, assim. Então, é um dos caminhos, mas não é o único. Tá longe de ser com certeza. E, inclusive, não acho que é o caminho para a maioria das pessoas, porque implica coisas que eu acho que a gente tem, às vezes, uma visão um pouco... Eu gosto de coisa bem assim, pé no chão, choque de realidade. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem uma visão um pouco romantizada do que vai ser, assim, do sentido, tipo, vou largar tudo, vou ficar sentadinho no good vibes. Mas no segundo que você larga, né? Você larga seu emprego, sua sogra, seu país, suas coisas,
E assim, você vai deixar um monte de coisa para trás e vai chegar do mesmo tanto. Se você tinha 5 problemas, agora você vai ter 5 ou 6 ou 7 ou pelo menos 4. Mas sempre tem desafio em tudo na vida. Não é assim, não saio dando receita de monge, prescrevendo você vai ser monge, vai ser monge. Mas eu acredito muito na possibilidade de iluminação das pessoas, né? Pra gente, a iluminação, a gente costuma falar assim como se fosse um grande despertar místico, não fez sentido, mas iluminação, pelo menos na minha escola, é tudo que for um aprendizado, ou que a gente vai deixando de ser besta e vai aprendendo a se conhecer melhor e conhecer, entender as coisas do mundo, são todas pequenas iluminaçõezinhas que a gente vai sofrendo e que vão transformando a gente positivamente. Então, eu sou um grande acreditador, assim, eu acredito muito na possibilidade de iluminação das pessoas e independentemente, às vezes, da filiação religiosa, sabe? Eu tenho muitas... eu sou uma pessoa... Eu não gosto de coisa chata, assim, sabe? Eu me acho legal e eu tenho horror de gente chata, de coisa chata. Uma vez eu tava na rua... Ai, meu Deus, pode contar coisa polêmica, Lorena? De boa, mano, de boa. Tava uma vez na rua, na Europa, eu e o meu guru, assim, com a roupinha, com a cabecinha, com tudo, assim, desse jeitinho. A gente tava andando, era um sábado de manhã, a gente tava indo comer alguma coisa. E aí 2 senhorinhas pararam a gente na rua e falaram assim, ai, que dia vocês vêm, o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Muita simpatia, assim. Era, acho que mãe e filha. Aí ela pegou e puxou um panfleto, e era o panfleto da igreja, assim, da seita, da coisa. E aí eu peguei o guru, assim, que era mais velho, eu tava pensando, tá tudo bem, isso aqui, vamos embora. E puxei o guru falou, eita, o que foi que elas estavam tão simpáticas? Eu falei, sabe o que elas queriam? Elas queriam levar a gente pra igreja. Aí o guru falou, é mesmo? Aí eu falei, guru, sabe o que elas eram? Aí ele falou, não. Eu falei assim, elas eram muito pretensiosas. Por quê? Porque assim, você achar que no sábado de manhã você vai acordar e pegar 2 monges budistas no meio da rua e levar pra igreja XYZ, assim, eu acho que é muita força, assim, né? Confia muito no seu taco. Então eu tenho horror, assim, a essas coisas conversionistas. Então, assim, eu acho que o que eu acredito serve para mim e me basta dar respostas para mim. E no que as pessoas me perguntarem, eu respondo dentro daquilo que eu estudei e que eu acredito. Mas não tenho expectativa de converter, nem familiar, nem amigo, nem nada. Mas ainda assim eu tenho essa experiência que as pessoas me ligam e contam a vida e pedem conselho e faço isso, faço aquilo, e às vezes elas fazem e dá certo, e elas geram um tipo de fé ou confiança, assim, de se abrir e seguir conselhos, mas não necessariamente elas adotam as crenças da parte religiosa. E eu acho que isso tudo bem, sabe? Eu acho que isso mais me deixa alegrinho do que me deixar decepcionado ou que eu ficar esperando alguma coisa, sabe? Para mim já deu e me assim, é uma parte da minha prática. Então eu tenho muito resultado com amigos, né? São as minhas cobaias. São os amigos de escola, de faculdade, de trabalho, parentes e assim, um círculo expandido, né? Que a gente vai expandindo o círculo. Então, dessas pessoas terem confiança, experiência e às vezes me ouvirem, agora gente que chegou através do canal, né, que eu criei. Então, eu acredito muito nesse poder da transformação através da sabedoria e do conhecimento. E é lógico que eu sou uma pessoa religiosa, sou monge budista, tem muitas coisas que eu acredito e que eu tento praticar elas no tanto que eu posso. Mas eu acho que mais do que sair fazendo batizado budista, assim, e conversão, é a gente levar as pessoas para um lugar de refletir e de pensar sobre elas mesmas, autoconhecimento. Eu acho que é por aí que tem que começar. Então, assim, não tem essa vibe muito conversionista. Então, nesse sentido, no budismo tibetano, eu acho que pouca gente é para ser monge. Se elas quiserem, se elas tiverem, sei lá, não é essa vocação, chamada, é escolha, né? Mas assim, não recomendo que elas escolham essa escolha sem pensar bastante, porque tem várias implicações. Mas eu acho que a gente tem que ter amor assim pela sabedoria, pela verdade, pelo conhecimento. E eu acredito muito assim nisso que o conhecimento liberta. Então eu gosto mais de provocar reflexões, né, trazer as reflexões do ensinamento, do que necessariamente fazer uma coisa mais religiosa, apesar de eu ser super religioso, né? Desde da ponta da pontinha do cabelo até a ponta do pé, porque a minha meiazinha também é da cor. Não é obrigatório, não, mas é que já boto na máquina, que senão fica manchando tudo de vermelho. Quantas pessoas normalmente têm um monastério?
Então, tem monastérios no Tibete, tem um monastério que foi demolido agora recentemente, tinha 10 mil monges, é uma cidade, assim, não sei quanto gente tem em Rio Claro. Deve ser quase um Rio Claro, assim, de monges e monjas. Então, tem alguns monastérios que são mistos, né? Então, por exemplo, 10 mil pessoas é uma vilazinha, né? E aí vão ter, não é uma casona, não é uma casona com 10 mil pessoas. Tem prédio de templo, aí tem outro templo, tem outro templo, tem outro prédio de alojamento. Então, assim, os monges e as monjas ficam alojados com 10 mil pessoas em muitas, bota aí umas, sei lá, 1.000 casas, 800 casas, tô chutando. Mas tem monastérios que chegam a 10 mil, esse era o maior no Tibete agora. E a gente tem outros monastérios com 3 mil, com 2 mil, com 500, com 50. Minimamente a gente precisa de 5 para chamar um monastério. Assim, se eu comprar uma casa, alguém me der, comprar vai ser difícil. Mas assim, alguém fala, tá aqui a casa, monge, é o monastério. Eu vou ter que raspar a cabeça de vocês dois e mais 2 ainda. Ah, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês raspam a cabeça? Então, porque assim, na Índia, né, o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, Siddhartha, nasceu na Índia. Então, na religião da época, né, na Índia, porque a gente fala hinduísmo não existe assim como um movimento único, né? Hinduísmo são várias correntes, várias coisas, então é meio a gente jogar tudo junto. Assim, esse nome não quer dizer muita coisa. Mas assim, na época de Buda, a Índia era dividida em castas, em sistemas de castas. Então, assim, se o Lorenzo nasceu na casta de guerreiro e ele é todo desconcertado, assim, ele vai ser guerreiro e acabou. Uhum. Mas, de repente, ele ia ser o melhor estrategista, ele ia ser o melhor ministro de qualquer outra coisa. Mas não, o pai dele é guerreiro, porque o avô era, o bisavô era, e ele vai ser, não tem jeito. Aí você nasceu com, a Thalia nasceu com um talento artístico, ela desenha, ela pinta, ela esculpe, ela faz isso, aquilo. Mas ela nasceu na casta dos varredores de rua. E ela vai varrer a rua e acabou. Assim, não tinha, é uma sociedade que é um estado meio que nem tem estado, né, exatamente, mas assim, é uma sociedade teocrática e que se acredita nessa divisão das castas, em que a casta mais superior é mais próxima de Deus, e aí vai baixando, e até que você tem a pessoa que tira a merda, assim, que recolhe a merda da rua. E se você nasceu para recolher a merda da rua, você não pode nem encostar na pessoa que nasceu na casta superior, senão você apanha, chicoteado, coisa assim. Então tinha esse movimento de estratificação social e que você é bem nascido ou mal nascido. E acabou. Assim, já a sua vida já está decidida pela família que você nasce. E aí Buda, ele nasceu como príncipe, depois ele renunciou ao castelo, ele foi procurar a resposta, ele atingiu a iluminação, e aí ele criou a ordem dos monges, e ele fala assim, né, porque cada casta tinha... Como que vai saber, né? Se a Thalia, se ela nasceu para limpar a bosta da rua, você nasceu para ser guerreiro, como que vai saber quem é quem? Pelo corte de cabelo, pelo estilo do cabelo, pela cor da roupa, pelo tipo de adereço, pela língua, pelo dialeto que fala, né? Então são esses tipos de preconceito para mostrar socialmente, para definir quem é o quê. Então o que Buda faz? Tira a roupa, né? Porque o branco era dos brahmanes e vai descendo cada cor até os shudras, né? Os dalis, que aí usa o preto, o resto, as coisas sujas. Então ele pega e sai daquilo e raspa a cabeça dos monges e fala assim, olha, se você nasceu príncipe, se você nasceu guerreiro, se você nasceu varredor de rua, o que for aqui é igualdade, porque as pessoas não são definidas pelo nascimento ou por um, abre aspas, destino, que você nasceu para sofrer, você nasceu para ser bonita e feliz, mas o que define as pessoas vai ser o comportamento. Então é assim, e aí os monges raspam e é uniformizado, não é uma coisa militarizada ou que o vermelho tem uma vibração mais especial, mas é que, assim, circunstancialmente, tanto que se você olhar no budismo japonês, vão usar outras cores, da tailandês é bem mais laranja, vai ter uma variação, porque aí cada país vai se adaptando, né? Mas a uniformização é para mostrar essa liberdade de que o que vale é como a gente se comporta. Entendi. E como que... Eu já te fiz essa pergunta, aliás. Como que vocês lidam com a ansiedade? Com ansiedade? Ai, meu Deus. Eu sou uma pessoa... Eu não sou, assim, uma pessoa muito calminha, muito... Eu sou a pessoa mais puxada para nervoso que para calminha. Não sei. Depende, né, da ansiedade. Eu acho que... Sabe que eu tenho, assim, muito cuidado em falar
de coisas que esbarrem em temas médicos. Porque eu acho, assim, como religioso, sempre eu faço uma piada, né? Quase um mosteiro, um templo, a igreja, seja igreja católica, é quase igual a delegacia, assim, tudo vai parar lá, né? Tudo vai parar na religião. É a mulher, é o marido que bateu na mulher, é a separação do outro, é o filho que fugiu de casa, assim, tudo que acontece, né? Se não vai para a polícia, vai parar na igreja. Então, assim, eu tenho muito cuidado em falar de qualquer tema que toque, assim, mais na saúde pública, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de depressão, algumas vezes a gente está falando no sentido de uma emoção negativa, de uma angústia, mas, assim, a gente tem que ter muito cuidado em separar o que é uma angústia, uma emoção, uma aflição, assim, temporária, do que é uma coisa que tem um diagnóstico médico, né? Então, eu acho que, assim, como religioso, a gente tem que ter muito cuidado em falar sobre esses temas, que às vezes são temas de saúde pública, né? E que quando a gente fala depressão, ansiedade e tal, eles são temas que envolvem um aspecto social, um aspecto financeiro, um aspecto emocional, às vezes um aspecto químico, né? Então, assim, eu não tenho muito uma receita de bolo. Eu acho que se as pessoas, né, se elas estão numa questão depressiva ou de ansiedade ou de fobia, assim, que elas se incomodem razoavelmente, que elas procurem auxílio médico de verdade. A religião eu acho que pode ajudar, pode ser coadjuvante, mas a gente nunca deve colocar a responsabilidade numa prática meditativa ou dizer assim, é o meu karma, agora eu vou ter que passar por isso. Não, né? Lembro uma vez minha tia, ela tava bem doente, assim, foi pouco antes dela morrer. E ela estava com uma bolha e precisava lancetar, assim, essa bolha. E ela foi no médico, o médico falou assim, não, deixa que o corpo absorve. E aí, só que era uma coisa, assim, muito dolorida e que era só puf. E eu falei pra ela, é mesmo, né? Quando a gente tiver com uma pedra no sapato, a gente fala assim, vai andando que vai desgastando daqui a pouco a pedra. Ela foi no outro médico, estourou a bolha, apertou, tirou o que era para tirar, enfim, resolveu ali temporariamente. Então, assim, eu acho que independentemente da religião ou de ensinamentos, claro que às vezes concentrar sobre a respiração pode ajudar, meditar pode ajudar, pensar na paciência ou no karma, mas assim, não tem uma receita muito pronta e muitas vezes é perigoso a gente sair passando receita de coisas que às vezes são mais solução medicamentosa ou terapêutica do que assim uma prescrição religiosa, faça esse mantra e tudo vai resolver. Então eu tenho assim muito essa preocupação pela saúde e eu me sinto responsável pelas pessoas que me escutam. Então não tem assim uma solução muito fácil para a ansiedade, mas é claro que viver no momento presente, tanto quanto a gente puder, ajuda. Mas eu não sou uma pessoa livre da ansiedade, nem de coisa nenhuma, né? Não esperei nada, assim, mas eu tento pensar sobre os assuntos. Então, não tem, assim, receitas. Eu acho que por isso que a religião a gente estuda muito também, né? E procura integrar. Porque não tem, assim, receita para tudo. Sinta isso, toma um chá, mistura, ferve. Então, é cada caso um caso. Sim, eu entendo. Me respondeu uma dúvida que eu tinha no outro podcast e tudo mais. É da Suíça, né? Tu mora na Suíça, né? Então, tu sabe falar a língua aqui? Eles falam italiano, alemão, Fala francês, italiano, né? então a Suíça ela tem 4 línguas. No sul tem um estado que chama Ticino, que é na fronteira com a Itália, e nesse estado se fala só italiano. E aí depois na parte oeste, que é puxado para a França, e aí vão ter uns 4 ou 5 estados, que são Genebra, Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura e Fribourg, que são 5 estados que falam a língua francesa. E o restante quase todo da Suíça, Zurique, Bern, fala-se alemão exclusivamente. E tem um único estado, assim, no sudeste da Suíça, que é o maior de todos, mas é bem vazio, demograficamente é pouquinha gente, não existe nem dicionário para essa língua, não tem dicionário unificado, não tem universidade nessa língua, mas é uma língua de um povo meio que da montanha, assim, que se chama Romanche. Eu não sei como fala em português, mas é uma língua também meio latina. Dá para entender alguma coisinha, assim, falando português, mas é uma língua que eu nunca tive muito contato. E eu falo francês. Da hora, mano. Deixa eu te perguntar, e como foi para você sair do Brasil? Eu não sei se você saiu do Brasil e foi direto para a Suíça para estudar,
E aí, como que foi para você? Você falou assim, não, é isso que eu quero. Eu também não sei se você realmente tinha uma certeza plena disso, né? Mas como que foi para você sair do Brasil e falar para todo mundo, para a família, para os amigos, gente, eu vou sair do Brasil, vou estudar, porque essa é a minha religião, né? Então, eu queria sair do Brasil. Eu não queria vir para a Suíça, pelo contrário. Eu tinha uma vontade negativa de vir para a Suíça. Sim. Foi assim, eu tinha vontade de ir para a Índia. No sul da Índia tem alguns monastérios, assim, com É 2, maravilhoso. 3 mil monges. E é bem imersão mesmo, né? Porque o Tibete foi invadido e aí muitos, assim, dezenas de milhares de monges e de tibetanos leigos foram para a Índia. E aí tem esses... não sei como falar em português, tipo settlements, é tipo uns, não é abrigo, campo de refugiado, mas assim, são umas áreas grandes que o governo separa e essas pessoas constroem as casas lá, enfim, é como se fossem umas cidades, uns oásis tibetanos, assim, na Índia. Sei, E tem alguns deles no norte da Índia e tem outros no sul da Índia, então nesses do sul da Índia tem vários mosteiros muito grandes, e aí eu sempre quis fazer essa experiência de imersão, assim, nossa, eu quero ir, não dá para ir para o Tibete, por razões lá políticas, mas tenho muita vontade de ir para a Índia. E aí eu tinha um mestre na Itália e fui passar 2 meses com ele, mas eu já estava com visto, com tudo certo para mudar para a Índia. E aí meio que começou a dar tudo errado, meio que tudo começou a dar para trás, assim, umas coisas estranhas. Aí ele falou, tem um templo, né, um monastério menor, mas na Suíça. Eu já tinha ouvido falar, porque aqui na Suíça também tem muitos tibetanos, por causa da Cruz Vermelha, trouxe e tal. Então, a imigração tibetana, não, assim, proporcionalmente na população não é tanto, mas, assim, é razoável o número. Então, já tem monastérios desde os anos 70 aqui. E aí eu vim visitar para passar um final de semana, aí um final de semana virou uma semana, virou um mês, e aí fiz meu visto, fiz minhas malas e estou aqui tem 10 anos agora. E aí é um monastério misto, né? Tem, assim, tem tibetanos do Tibete, mais ou menos um terço, metade, sei lá, e aí ocidentais, monges e não monges, e aí a gente vive junto, e é aqui que eu aprendi a falar tibetano também. legal. Vocês têm Mas foi muito... meio acidente do destino, porque a gente fala as coisas e paga a língua depois, né? Eu lembro que o meu guru, quando a gente se conheceu, ele falou, se você quiser ser monge, tem um monastério para ocidentais, assim, na Suíça. Eu falei, olha, primeiro que eu não quero ser monge. E segundo, que se eu quisesse ser monge, eu não ia para a Suíça, que o povo já acha que monge é uma coisa inútil. Aí pegar e falar assim, olha, o menino criado no leite com pera, no Nutella, virou monge no trabalho e foi morar na Suíça. Eu vou lá, não, se for assim, pelo menos eu vou para a Índia, que aí volta magro, depois fala, ai, coitadinho, foi sofrer lá com os pobres. Não, tô aqui pagando a língua. Vocês têm muito... pode perguntar. Pode perguntar? Não, pergunta. E você estudava bastante a religião em si antes de você ir para a Suíça? Ou você só tinha um interesse? Eu já era monge no Brasil, mas assim, eu frequentava um templo, mas antes eu sou uma pessoa muito nerd, assim, muito CDF, já nasci assim desse jeito. Tanto em escola, Adoro. eu já nasci desse jeitinho, eu já sou bem Caxias nesse. Eu cheguei a fazer 2 anos de letras na USP, e aí larguei, depois acabei decidindo virar monge. Mas sempre fui estudioso, assim, nesse sentido, sim, já era bastante. Até hoje. Mano, eu ia te perguntar sobre a coisa das energias, né? Vocês estão estudando... Então, vocês... Como que funciona essa coisa da energia? Como é que funciona? Olha, é a mesma coisa, né, de falar, é um nome meio apropriado, né? A gente pode falar, né? Mas depende, dá um exemplo, solta mais aí que eu desenvolvo. Na verdade, era só essa a minha pergunta mesmo, não tem nenhum exemplo, é por isso que eu tô te perguntando como é que funciona. Olha, energia, vai, por exemplo, quando você sente que energia boa, que energia ruim, alguma coisa assim. Energia positiva, energia negativa, esse tipo de coisa. Energia do ambiente ou energia das pessoas. Então, energia do ambiente, energia das pessoas, a gente tem esses conceitos, especialmente o budismo tibetano, tem sim muito de tudo isso. Porque o budismo tibetano, ele de todos os budismos, assim, ele é o mais místico, mais mágico, mais esotérico, mais rico, assim, nesses aspectos esotéricos da relação com a magia, com as coisas, assim, do lado de lá.
que é o lado de cá, na verdade, né? Mas, enfim. Então, ambientes... Vocês querem falar? É assombração? É falar de energia? Pode falar? O povo vai ficar com medo, cara. Não, pode falar de boa. Pode falar, tranquilo. Bom, então, assim, às vezes alguns lugares ou algumas pessoas têm energia negativa. Quando a gente fala em energia, vamos começar pelo negativo. Quando a gente fala, por exemplo, eu fui num lugar, eu me senti mal, ou então o lugar é carregado, assim, então o que a gente falaria, né? Um lugar carregado é um lugar que a gente chama energia deep. Deep é um nome em tibetano. Deep quer dizer contaminação energética, ou quer dizer sombra também. Então é um lugar assombreado, obscuro, sei lá, alguma coisa assim. Deep quer dizer sombra. Tipo, aqui, olha aqui, essa é a mesma palavra deep, sombra. Então, assim, essa energia sombra pode ser uma energia negativa vinda de pessoas, de lugares, de objetos, né? Então, é meio que uma contaminação energética. Uma contaminação energética pode ficar num lugar. Então, sei lá, lugares que tem muito contaminação energética, às vezes hospital, às vezes, o que mais? Lugares que tem muito tráfego, trânsito. Lourenço, de onde que cidade que você é? Rio Claro, São Paulo. Eu lembro que é Palha. Também é a mesma cidade. Então, vocês conhecem São Paulo bem? Eu mais ou menos, viu? Já fui algumas vezes, assim, mais para excursão, museu, mas não muito entrando na cidade, assim. Na região do centro de São Paulo, da Praça Ramos, do Anhangabaú, Viaduto do Chá, ou então, assim, uns lugares meio trevosos em São Paulo, tem umas energias meio estranhas, assim. Então, isso seria tudo Deep. E aí, Deep, qual que é o problema, né? Então, assim, a gente às vezes passa num lugar que tem uma energia ruim, e tudo bem, e a gente passa e a coisa ruim fica lá e a gente vai embora. Mas às vezes, se a gente não tá muito bem emocionalmente, por exemplo, você tá meio doido da cabeça, tá meio perturbado, e aí meio que a gente faz um esponjamento, assim, dá uma chupada naquilo. E aí quando chupa, o que acontece? Eu tô me sentindo pesado, eu tô me sentindo cansado, eu tô me sentindo carregado, né? O povo gosta de falar essas coisas. Não é todo mundo, mas tem pessoas que têm mais tendência. Então, o que significa? Que essa energia meio que entrou mesmo como esponja, e a gente tem os canais energéticos, né? Então, meio que a nossa energia, os nossos líquidos internos, meio que estão contaminados, ou estão assim, ficam meio sujinhos. E aí o povo gosta de tomar banho de sal grosso, ou às vezes, não sei se, mas assim, a gente às vezes na medicina, né, asiática, às vezes você tem uma diarreia, uma coisa intensa, e meio que fala, purgou, tipo, jogou para fora. Então, pode ter experiências desse tipo, ou vai passando com o tempo. Então, energia a gente tem em troca de energia com o ambiente. Às vezes é o ambiente mesmo lugar que a gente passou fisicamente. Às vezes pode ser uma pessoa que traz, às vezes, no Brasil tem isso de mal olhado. Chama até olho ruim mesmo. Olho ruim. Tem um pouco de energia de inveja, às vezes a gente acredita que pode trazer obstáculo, tem essas crenças do budismo tibetano. Também energia de fofoca, que às vezes as pessoas falarem mal, assim, excessivamente de você, que meio que você pode ficar alvo de uma energia negativa. Tem essas coisas, sim. E aí mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é não se engajar no negativo, né? E tentar manter a mente bem. Quando a gente está vibrando bem, é bem mais difícil a gente ter esse tipo de problema. Mas também é igual gripe. Todo mundo vai ter algum dia, assim, não é? Faz parte, né? Faz parte, coisa da vida. Vocês possuem, tipo, o que os cristãos têm, que é tipo aqueles objetos que vocês utilizam para ajudar em alguma coisa ou não? Tipo assim, os cristãos têm as correntes e tudo mais. Ué, mas é verdade. Vai que o cara tem uma corrente. Eita, tá com... É que eu acho que tá com blur na minha câmera. Dá pra desativar. Deu pra eu ver. achei que você gostava assim. É um sininho? Vai desativar. Tem um sininho. Um sininho. E a gente tem um cetro. E são objetos, assim, dessa parte mais mística do budismo tibetano, que a gente chama de tantra, né? Que é uma coisa que no Ocidente virou, assim, conceitos bem estranhos. Mas tem objetos, sim. A gente tem... O povo, às vezes, né, no canal eu trago umas coisas meio... Eu gosto de sair do caminho do rato, ficar falando, amor, compaixão, perdão, meditação. Tá bom, gente, tá bom, vai fazer. Eu gosto de trazer umas coisas meio fora, assim, do caminho do rato. E aí eu fiz um vídeo
um dia desses, assim, falando top 5 dicas para escapar do inferno. Aí as pessoas, mas no budismo não tem inferno. Eu falei, desde quando? Que eu saiba sempre teve, até antes da igreja. Então, assim, eu gosto de trazer umas coisas meio diferentes, mas o budismo tem essas energias, tem exorcismo. Tem sim, tem coisas que as pessoas... Eu acho que o budismo, ele tem essa capacidade de surpreender a gente, que a gente tá achando que ele tá indo todo assim para uma direção, e aí isso vem para a direção contrária. Dá uma curva, assim, frequentemente. E viu, deixa eu perguntar, para quem está começando a estudar mais sobre a religião hindu ou a religião budista, você tem algum livro para recomendar? Eu tenho alguns autores que eu gosto, assim, eu muitos anos, né, que eu sou metido, mas eu leio mais em tibetano, assim, mesmo, né, Sim. já dediquei um tanto de anos, traduzo e tal, mas livros, qualquer livro, acho que eu, né, sou do budismo tibetano, então qualquer livro introdutório do budismo tibetano que seja, geralmente, que seja escrito ou por tibetanos, ou por alguém que aprendeu, assim, né, o budismo Sim. de uma forma autêntica. Porque a gente tem que ter cuidado, tem uns livros de fantasia, assim, fantasia, gente que nunca foi pro Tibete, que nunca teve contato, e aí escreve, que os monges pegavam e batiam um preguinho para abrir o terceiro olho, e começa, assim, quase Game of Thrones, sabe? Então, não sendo literatura fantástica, eu tenho certeza, no budismo tibetano tem 4 escolas, mas é tipo Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa. Então não muda muito radicalmente nada, não tem alguns detalhes. Mas em qualquer livro de budismo tibetano eu acho que dá uma boa introdução. E como é muito vasto, né? Alguns vão trazer uma dimensão mais psicológica, da gente aprender a lidar com as emoções. Outros vão trazer mais técnicas de meditação. Outros vão falar assim de uma coisa mais cosmológica, mais transcendental. Então aí depende do interesse de cada pessoa. Mas eu acho tem assim nenhuma recomendação muito específica. E eu acho que a gente tem que, né, conhecer, se familiarizar. Algumas pessoas enfatizam muito prática, no sentido de você tem que sentar assim, qualquer coisa, mas sente e medite. Eu acho que não, acho que a gente tem que se estudar mesmo e saber primeiro o que a gente vai fazer, né? Igual, por exemplo, se você vai fazer, eu quero ficar musculoso, vou para academia fazer hipertrofia. Aí fala assim, vai lá, pega o peso e levanta e abaixa. Aí você faz todo torto. Então, eu acho que eu acredito para mim, o que eu recomendo para as pessoas, em cuidado a elas, né? É a gente aprender corretamente, seja através de livros, seja através de ter um mestre, mas a gente saber o que a gente está fazendo. Só isso, assim, nada igual ir para academia ou qualquer coisa, dirigir um carro, né? Fazer direitinho. E nisso entra isso de que, né, para mim, a religião é sagrada, os livros, os budas, os ensinamentos são sagrados, mas o que é também tão sagrado quanto é o cuidado para com as pessoas. Então, assim, quando as pessoas pedem, eu devo ir aqui, eu devo ir ali, eu devo fazer isso, fazer aquilo. Eu tenho, assim, muita neurose quase, assim, de realmente saber que a gente tem que cuidar das pessoas e mandar elas para o melhor, assim, possível, da forma que a gente acha que vai ser melhor para elas. Então, eu recomendo, assim, eu acho que estudo e autoconhecimento são importantes, talvez no começo, no meio e no fim também. Uhum. Vocês possuem alguma proibição de pesquisa, por exemplo, vocês não podem pesquisar sobre tal coisa. Vocês possuem isso? Não tem censura, não. Eu conheço um pouco, assim, Eu conheço um pouco de religiões comparadas. Eu particularmente gosto muito de algumas correntes da psicologia. Eu acho que tem muitas coisas na psicologia que são convergentes com o budismo. Não quer dizer que uma coisa substitua a outra, mas eu gosto bastante. Já tive até alguns gurus do Tibete que falaram: é bom você estudar, às vezes fazer comparações, né, trazer uma linguagem que as pessoas consigam analisar assim comparativamente. Então, não tem. Não tem. O budismo é bastante, né, porque a conduta é da não violência. Então, a gente não tem esse princípio missionário, expansionista, né, igual as duas senhorinhas, a mocinha e a mãe, querendo levar a gente para o salão da igreja delas. Então, assim, como não tem essa coisa, tipo, você tem que se converter, as pessoas têm uma liberdade até para se declararem budistas
E não necessariamente elas estão obrigadas a acreditar, assim, da página 1 à página 300, sabe? Então, assim, ela cumprindo meio que o básico do básico, o resto é um pouco negociável. Não em sentido do karma, que, tipo, está negociável, mas ela não precisa obrigatoriamente pegar e falar assim, peguei tudo, agora eu tenho que seguir tudo isso. Porque é também um processo, sabe? Então, não tem nada, assim, que eu me restrinja. Acho que não. Não que eu me lembre agora. Isso é legal, mano. Isso é da hora demais. Por conta que tem muita gente que imagina que os monges são totalmente afastados da civilização, sabe? E daí eu queria te fazer a pergunta, só que você já me respondeu, que seria da tatuagem, tá ligado? Eu ia te perguntar se tem monge tatuado. Legal, boa pergunta. Boa pergunta. Tem monges, aí vai depender bastante. Porque, assim, eu conheço monges do budismo tibetano que são tatuados, no sentido que eles eram tatuados antes e viraram monges depois. Conheço uns que têm tatuagem no braço. Olha, se for no braço esquerdo, fica cobertinho, ninguém vai ver. Se for no braço direito, é o bracinho da vacina, fica sempre pra fora. Então, se for, faça no esquerdo, eu tô brincando. Mas conheço uns monges que viraram, né, monges depois de adultos e tal, tatuados. No budismo, as tatuagens, elas são mais comuns no budismo da Tailândia. Não sei se vocês conhecem, eles têm aquela tradição, inclusive eles têm monges tatuadores, e aí eles têm uns diagramas, eles têm uns desenhos, é tudo em tailandês. Para mim é tudo pauzinho, assim, é tudo umas coisinhas que desce. E aí eles têm enfim, na Tailândia o budismo se desenvolveu e tem essa tradição de fazer tatuagens, às vezes tatuar escrituras, né, para proteção nas costas. Eu acho que a Angelina Jolie tinha uma coisa assim, que eu sou velho, gente. Ela era tatuada antigamente. E ela tinha umas tatuagens lá feitas por uns monges da Tailândia. Então, na Tailândia, a população é bastante tatuada e é visto assim com muitos bons olhos se tatuar com monge ou tatuar a escritura. No budismo tibetano, a gente não tatua escritura, não tatua mantra e não tatua Buda no corpo. Por quê? Porque geralmente, os objetos que a gente considera mais sagrados, a gente não leva no banheiro, por exemplo. Então, assim, o corpo, você vai deitar, a gente não, por exemplo, você tem uma estátua, geralmente você vai evitar colocar o pé. Então, por exemplo, ou você senta na cadeira, ou você senta de perninha cruzada, mas geralmente é visto você colocar os pés assim pro altar, por exemplo, é meio que mal visto, porque os pés é a parte inferior do corpo, enfim, então é meio que uma demonstração de respeito. Então, assim, do jeito que você não colocaria no pé, você não coloca, sei lá, um Buda nas costas para você deitar, aí você vai deitar, vai apoiar em cima do Buda. Ou você vai fazer esporte, vai ficar suando ali em cima daquele mantra, Então, assim, o budismo da Tailândia vai fazer, sim, e falar, é para proteção do indivíduo, vai ser ótimo para você. O budismo tibetano vai falar, não, porque o corpo a gente enfia o corpo, faz coisas, né, que até Deus duvida, então não mexe. No sentido de tatuagens sagradas. Em relação à tatuagem, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma tatuagem, eu já sou monge. Eu não faria tatuagem, por quê? Porque alguns votos... Porque assim, do mesmo jeito que a gente raspa a cabeça, não usa joias e não faz coisas assim diferenciadoras através de marcar o corpo. A gente marca o corpo no sentido que, né, eu me marco como monge pela minha roupinha, pelo meu hairstyle. Mas, assim, não faria, tipo, sei, a minha série, assim, eu adoro Xena, Princesa Guerreira, não sei se vocês conhecem. Conheço. Então, assim, sei lá, eu tatuar uma Xena gigante, assim, no meu braço, eu não faria, porque meio que, em alguns sentidos, vai contra, não que, sim, vai pro inferno, nada disso, mas que não tem, assim, muita coerência com o restante das coisas, a gente fazer uniforme e depois botar uma Xena no braço. Mas é isso. Então, assim, vai depender da tradição, vai depender do mestre, vai depender... Porque o budismo a gente pensa que é tudo igual, né? A gente fala, o hinduísmo, o budismo. Mas é muito... Gente, são países e países, assim, são bilhões de pessoas. Então, é muito heterogêneo, tem uma gama muito grande de possibilidades. E não impede a iluminação, nem acho que facilite também. Eu acho que é uma coisa pessoal, né? Igual falar, pintar o cabelo de loiro. Em questão de piercing, brinco, impede a fluidez da energia ou não? É mais estética? Ou é uma expressão mesmo, assim, da pessoa? Então, eu tenho uma amiga que ela é acupunturista.
E ela fala assim, porque tem uns acupunturistas que falam para não furar, né? Porque meio que tem os pontos é meio que um bebezinho invertido e tal. É medicina oriental. Aí uns vão falar, tipo, não fure de jeito nenhum, porque você vai, sei lá, você furou o ponto da cabeça, ai, meu cérebro. Você vai fazer uma boneca, a sua orelha é um boneco de voodoo e meio que você vai colocando. Ai, meu... E vão ter outros, né? Ela, por exemplo, eu acho que ela botou brinco depois de adulta, assim. Mas aí ela diz que supostamente, meio que quando você fura um ponto, meio que ele desloca para o ponto seguinte. Aí não sei, vão ter explicações diferentes. Mas tem algumas pessoas que se adaptam bem, tem outras pessoas já, né? Mesma coisa, tipo silicone também. Agora parece que tem um monte de gente que dá meio que doença inflamatória por causa do silicone. E tem outras pessoas que não acontece nada, ficam ótimos. Então, assim, não tem... Eu não tenho, assim, um precedente das escrituras para falar, Buda falou não fure ou fure. De novo, como monge, eu não furaria, tipo, não... Ia ficar bem estranho. Mas num contexto específico. E aí, quando a gente vai para um nível mais dedicado, mais engajado, né? O budismo tem uma frase que diz assim, o budismo é o oposto de todas as coisas mundanas. Então, assim, se por um lado a gente, né, no mundo, a gente espera ter um corte de cabelo específico, uma roupa de marca, uma bolsa Birkin, aquela bolsa de, sei lá, carésima, e assim, o mundo tem uma expectativa de nós, né, inclusive capitalista, né, de um look e de tudo mais. E o budismo não exige de nós raspe a cabeça, mas, na verdade, os ensinamentos vão ser uma direção mais puxada para o desligamento das coisas da vaidade dessa vida do que dizer, tipo, passe batom, passe isso, passe aquilo. Mas não é num sentido, assim, de proibição, de, é do demônio, vai dar tudo errado. É mais, assim, que, tipo, dentro daquela proposta, não é necessário. Então, assim, é meio que nesse ponto de vista. Mas a gente não pode discriminar. Eu tenho um mestre, esse mestre da Itália que eu conheci. E aí ele disse que uma vez né, tinha essa cabeça um pouco retrógrada, enfim, ele era velhinho e criado no mosteiro, com um monte de gente igual a ele, desde criança. Ele estava na Itália e disse que uma vez na rua, assim, cruzou com uma moça e ela meio que toda gótica, aquelas meia arrastão, piercing, os cabelos meio doidos, uma coisa assim. Aí ele disse que assim, eles foram cruzando, aí ele passou, meio que deu uma olhada assim, tipo, eita, o que é isso? E aí, ao mesmo tempo, ela passou e olhou para ele assim e falou, eita, o que é isso? Aí ela virou para ele e falou assim, tá olhando o quê? Você saiu de casa com a saia da sua avó? Aí ele falou, nossa, tipo, mas ela tem razão, né? Tipo, ela é estranha para mim, eu sou estranho para ela também. Então eu acho que é mais... Ei, travou? Travou, mas... A Thalia travou. Então, ela deu uma travada. Mas eu acho que é mais nesse sentido de aceitar as possibilidades diferentes das pessoas. Uhum. Cara, me responde uma coisa que eu sempre tive dúvida. Vocês compram as roupas ou eles dão quando vocês entram? Eu comprei e paguei. Comprei e paguei. E foi feito sob encomenda, porque eu não sou um tamanho tibetano padrão. Eu sou uma pessoa XXL, assim, pro Tibete. Mano, e por que vocês têm uma parte com manga e outra sem? É porque tem... É que agora eu tô meio que apertado aqui. Mas não é que tem uma parte com manga e outra sem. É que eu tenho... É tipo um kimoninho. E aí isso aqui é cruzado, assim, faz um V. Então eu tenho 2 bracinhos livres para voar. Mas aí eu tenho como se fosse um lençolzinho, assim. Tem esse... Ups. Eu tenho meu lençolzinho, que é esse paninho que vai cruzar. E esse paninho vai cruzado, assim, de baixo para cima. É um jeito de usar. Então meio que esse braço acaba ficando, esse ombro cobre mais. E essa é a minha roupinha, assim, mais oficial. E aí tem a saia, que é uma parte separada. Mas agora eu... Assim, o setup da câmera eu não consigo levantar, senão eu vou chutar tudo, vai cair tudo. A cor é muito bonita, mano. A cor é muito bonita. É, muito bonita. Obrigado. Cara, Thalia, você tem mais alguma pergunta?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, viu? Então, meu amigo perguntou como é o dia a dia de um monge, né? O que você costuma Olha, estar é fazendo? caótico. Caótico. É caótico. É bem mais caótico do que a gente imagina. Então, hoje foi um dia que eu cheguei atrasado, né, aqui. Porque eu passei o dia inteiro atendendo pessoas por telefone, assim. Então, assim, teve uma que estava procurando emprego, arrumou um emprego, vai ganhar o dobro. Então, aleluia, parabéns. Aí, Vai para a legal. lista dos milagres. Mas aí a irmã agora tá meio doida, foi pro Brasil, aí tem a história da irmã. Aí o pai tem doença de pai, aí tem coisa para rezar pro pai. Aí depois a outra arrumou briga com não sei quem. E assim foi ligação atrás de ligação, a outra do Canadá que tá procurando emprego e aí não sabe se vai porque parece meio doido. Então assim, eu passei o dia pendurado no meu telefone, assim, que eu acho que deve ter uma quantidade de horas assim vergonhosa de uso no meu telefone, assim, porque eu fiquei absolutamente refém do WhatsApp e das ligações. E fui fazer compra de comida pro mosteiro na cidade e fui pagar umas contas para umas pessoas que me deram dinheiro para pagar no banco. Então, assim, não rezei ainda uma bolinha do meu terço hoje. Uhum. E você costuma... Ai, desculpa, eu te cortei. Não, de boa. Eu pergunto, depois tu pergunta, tudo bem? Então, Oi? eu pergunto, daí depois você pergunta. Eu vou perguntar Tá, algo tudo bem bem. simples, né? Tudo Mano, bem. ô monge, tu assiste muita série, né? Tu assiste muita série. E como é Eu que tu tem adoro tempo? série. Como é que tu tem tempo se tu tem um dia muito caótico? Tem a madrugada, né? Eu achei que vocês dormiam muito cedo. Não, durmo cedo, não, durmo bem tarde, durmo tarde. Agora eu comecei... Que séries que vocês gostam? Cara, assim, eu gosto muito de Game of Thrones, The Office, que é muito... Pô, The Office é maravilhoso. Agora eu tô assistindo aquele Parks and Recreation, eu acho que você nunca ouviu falar de Eu Parks já and ouvi falar, Recreation. porque na temporada, acho que é a temporada 4 ou 5, a Xena, ela participa e ela vai casar com um principal, que eu não sei qual é o nome dele. Sério, Parks and Recreation é uma série de humor. Eu não Sim, eu é uma acho série que de humor, mas ela tem um escritório, e aí o Chris Pratt, que é aquele ator do não sei o que das galáxias, tem ele e tem um outro que é meio sério, assim, meio esquisito. Ah, tá, é o Ron. Ron. E É. ela vai casar com o Ron. Ela é uma mãe solteira e ela vai casar com ele, mas vai durar só uns dias. Então, assim, por causa da Shannon, eu sei dessa série, mas eu nunca assisti, só vi o episódio dela. Cara, é bom, mas eu gosto dessa série. É verdade, me lembrei agora, mano. Tô acabando. Bom demais. E Game of Thrones eu assisti tudo também, depois que acabou. Eu tive a graça divina, assim, de não ter sofrido, porque eu só comecei depois já tinha acabado. Eu nunca terminei essa série, mas falam que ela Não é vale a muito pena, boa. sabe? É mesmo? A série foi boa, Uhum. até onde o homem escreveu de verdade. Aí quando os diretores assumiram e virou meio que uma fanfic, né? Porque não tinha fim. Eles realmente, assim, destruíram o que tinha de bom antes. Foi extremamente horrível o final, assim, tipo, que realmente Caramba. destrói. É muito ruim. É muito incoerente. Eu tô Parece que assistindo La Casa de Papel agora, né? Mas Saiu a eu... temporada, né? Eu vi o saiu a primeiro temporada episódio, nova. larguei. Olha, Eu séries tô que curtindo bastante, mas tô assistindo bastante documentários também sobre a natureza, como é que a natureza se movimenta à noite, ou de madrugada, ou durante o dia também, né? Eu também tô assistindo, eu assisti uma que fala sobre os cogumelos, como que é a ligação dos cogumelos com a natureza. E aí mostra, assim, que é tudo muito interligado, sabe? Com o solo, com as árvores, a comunicação que as árvores têm com as outras árvores, que elas conseguem... que elas conseguem identificar que a outra árvore é parente dela. É bem legal, assim, sabe? Tô assistindo bastante sobre documentários, eu curto bastante. Você já assistiu uma série chamada The OA? já. Não, gente, como Nossa, que é o você vai nome? amar essa série. The Como... Tenho OA certeza. é Eu boa. sou muito bom de recomendar Vou série para as marcar pessoas. aqui. É The OA, OA, Tá, marquei aqui. na Netflix. São 2 temporadas. É assim... Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. Só a primeira temporada eu assisti. A segunda. Nossa, a segunda temporada é muito melhor, mas muito melhor. Mano, mas a melhor série é aquela Anne with T. Boa demais. Você já viu? Aquela Qual? da Anne. Da Anne. A menina ruiva.
Não vi. Muito boa. Eu comecei a assistir, mas eu não continuei. É boa, eu mano. Vi, Boa. mas eu tenho alguns amigos que recomendaram também. Otália, você tinha alguma... Eu tenho um trauma, né? Que quase tudo que eu gostava acabou, foi cancelado. Eu gostei muito de Sense8. Não sei se vocês chegaram a ver na Netflix, Sense8. O dia inteiro, mano. Bom demais. Bom demais, muito bom. mano. Eu tô gostava assistindo das séries Dexter da também. Marvel, Muito da bom. Netflix. Eu assisti na Amazon, assisti The Boys, que são os heróis meio corruptos e tal. Muito bom. É muito bom, eu assisti. É muito bom. E agora, recente, eu terminei uma série que eu não conhecia, assim, achei meio que por acaso. Chama Why Women Kill, Porque as Mulheres Matam. É uma história, assim, são 3 mulheres na mesma casa, só que uma é na década de 60, uma na década de 80 e uma hoje em dia. E cada um vai em paralelo, né? Tipo, 5 minutos, 5 minutos. E aí, até o final da temporada, cada uma tem a história de vida e cada uma delas vai cometer um assassinato ali dentro daquela casa, só que por razões completamente diferentes. Então é meio que um tragicômico, assim. Gostei. Adoro. E eu adoro série de advogado. Também eu sou uma pessoa doida. Otália, você tinha alguma pergunta pra fazer, né? Mas eu ia perguntar para ele se ele pratica bastante a prática de meditar ou se não pratica. A gente no Budismo também pratica meditação, sim, todos os dias. E principalmente, mais do que meditar assim, tipo, sentado e fazer aquela coisa que a gente imagina da meditação clássica, a gente faz muita meditação com mantras e com reza. Mas, na verdade, também a gente diz que todo o processo de pensar e refletir sobre os ensinamentos, a gente também chama de uma meditação analítica. Então, assim, meditar não só significa a gente ficar sentado, que a gente faz muito, né? Ou fazendo reza, ou repetindo mantras. Mas, assim, a meditação no budismo tibetano tem muita visualização. Ela é muito imagética, assim, mais do que esvaziar a mente, ela é preencher com coisas. Então, assim, técnicas com recitação de mantra, com visualizações, e tem, assim, exercícios de respiração, tem tudo isso da meditação clássica. Mas, assim, a ênfase, mais do que só ficar sentado olhando para a parede, alguma coisa, assim, muito estrita nesse sentido, é o desenvolvimento do pensamento e a integração da filosofia na prática através da meditação. Só que o mais importante, assim, do que a 1 hora ou 40 minutos de meditação, 1 hora é muito, né? Assim, que seja 10 a 40 minutos de meditação, mais importantes são as 23 horas, né? Assim, essa que conta, que a gente... Não adianta ser uma pessoa horrível e falar no final do dia, assim. Então, a ênfase é mais das 23 horas. De boa. Otália, você tem mais alguma pergunta? Não. Então, beleza. Então, a gente encerrou todas as nossas dúvidas, então. Ô, Monge, a gente vai acabar por aqui, tudo bem pra você? Adorei conhecer você. Foi um prazer. Adorei, sempre gente. Sempre um prazer conversar com você, Monge. Tudo é incrível, mano. Tem gente boa demais. Mano, e é isso. Vocês querem divulgar suas redes sociais? Primeiro começo com você, Thalia. Tá. Então vamos lá. Então, gente, eu costumo estar publicando sempre o meu trabalho no Insta. Aí o meu Insta, ele é cais.tatu. E lá tá toda a minha arte, eu explico um pouco sobre o meu estilo, sobre o meu trabalho, como é que eu trabalho, né? Então, quem se interessar pode estar mandando lá para mim ideias, referências. E eu converso daí com a pessoa e eu passo o orçamento, né? Então é isso, a minha arte em si, toda a minha arte está no Insta. Então é só entrar em contato que eu converso bonitinho. Monge? Minha rede principal acho que é o YouTube. Eu falo um pouco sobre o budismo do ponto de vista, às vezes, letra de música, ou série, ou coisa assim da mídia. É bem levinho. E chama Amigo Monge. E eu tô também no Instagram, também Amigo Monge. E aí lá, às vezes, eu faço stories, canto música, respondo perguntas, faço posts. É isso. Então é isso, mano. Muito obrigado por aceitarem. Foi uma honra conversar com vocês. E é isso. Tenha uma boa tarde, Thalia, e uma boa noite, Monge. Então é isso. Boa noite, boa tarde. Obrigado. Foi um prazer, viu, gente? Gostei muito de conversar com vocês. Obrigado, foi ótimo. Tchau, tchau.